Do e mas é rápido, são 2 letrinhas aí que fizeram muita e algumas pessoas acham casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso, dá para fazer Olá, tudo bem? Como estão todos? Espero que bem. Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do Sind Bancários. Eu sou a Adriane Azevedo e aqui eu falo sobre teatro, sobre artes, mas como vocês sabem, nós também temos outras aulas que todo mundo pode assistir. É só se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês, não sei se vocês percebem, estou com a voz um pouquinho machucada, é outono, não é? Então nós temos essas trocas de temperatura, Porto Alegre tem esse tempo meio maluco, de manhã tá quente, de tarde tá frio, de noite tá quente. É uma troca de temperatura muito, né, que acontece muitas vezes, então a gente vai ficando um pouco ruim aí da voz no outono, a gente que trabalha com a voz. E lembrando, então, só para dar uma dica falando em voz aí, para quem fala em público, não esqueça, antes de falar é proibido o cafezinho, o chocolate. Não pode, viu, gente? Cafezinho e chocolate faz mal para a voz. Então, antes de falar em público, não faz aquilo lá, fica um cafezinho, fica meu chocolate, não. É água. Toma bastante água e que a voz vai melhorar. A gente que costuma trabalhar assim, às vezes precisa entrar ou fazer uma cena em algum lugar, ou num palco, ou num teatro que o ar-condicionado é muito forte, ou às vezes a plateia tem ar-condicionado e o palco não. São várias coisas que vão acontecendo e que também ao longo do tempo que a gente trabalha aí vai se modificando e a gente vai tendo essa cuidado de estar sempre com uma manta, uma echarpe, um lenço, que é para proteger a garganta, que é o que eu estou fazendo agora e que eu faço sempre. Vocês podem ver que eu estou sempre com um lenço, sempre com o pescoço protegido quando o frio chega. Mas o que eu quero conversar hoje com vocês? Sobre memorização de textos. Porque muita gente chega e me pergunta, Adriane, como é que vocês conseguem memorizar aquele texto todo enorme e repeti-lo? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa memorização dos textos que a gente usa tanto no teatro, como em audiovisuais, como em esquetes, quanto em curtas. Como é que se faz para memorizar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual a diferença entre a memorização de textos para o teatro e para o audiovisual? Tá bem. Mas tem diferença, Adriane? Tem diferença. Por quê? Olha só, vou explicar para vocês. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que a memorização, ela é como um músculo. A gente vai trabalhando e ela vai melhorando. O cérebro, ele vai captando essa forma de memorizar e musculando isso, e cada vez vai ficando mais fácil de memorizar. É claro que a idade prejudica um pouco, não é? Como todas as funções cognitivas, o cérebro, os neurônios, eles vão cansando com o tempo, né, de fazer as sinapses e etc. E vai ficando mais difícil, muitas vezes, a gente se recordar de coisas, de acontecimentos. Mas se a gente muscular esse cérebro, vai ficar mais fácil. Mas como é que eu faço isso, Adriane? Faz isso assim, ó. Joga o jogo da memória, vira cartinha, 2 cartas iguais, jogo da memória online, no celular, baixa ali, tem um tempo, tô esperando, tá na fila, joga aquele jogo da memória. E assim todos esses jogos que estimulam o cérebro. Palavras cruzadas, aquele jogo de encaixar os bloquinhos nos lugares, aquele, vocês sabem, que é dos números,
que tem os quadradinhos, cada quadradinho tem que fazer um número de 1 a 10. Esse jogo é muito bom para a memória, não é? E também eu posso treinar decorando números de telefone. Vou decorar primeiro o dos parentes mais próximos, os amigos mais queridos. Isso tudo vai musculando o nosso cérebro, vai ajudando o nosso cérebro a se acostumar a decorar. Então eu, como trabalho há muitos anos com isso, eu decoro textos desde que eu tenho 20 anos de idade. Então isso tudo vai me ajudando a muscular o cérebro e vai ficando mais fácil a cada vez decorar. Então não esquece que a memória também pode ser melhorada, acostumada, facilitada. Sobre a diferença entre decorar um texto para teatro, decorar um texto para o audiovisual. Vai fazer um curta, um programa, não é? Teve uma época na década de... ali, final da década de 90, início de 2000, nós fazíamos muito aquele programa Futura Profissões. Então eram episódios, cada episódio tinha lá seus baita textos. E como é que faz? Decora como no teatro, que a gente decora as 30 páginas de um texto de 1 hora e decora para fazer uma temporada de vários, né, espetáculos. E um espetáculo fica em cartaz quanto tempo? Tem espetáculos que ficaram em cartaz 15 anos. Então, olhem a diferença disso. Eu pego, muitas vezes, no audiovisual, a gente olha o texto antes da cena, a gente ensaia, alguns diretores ensaiam, alguns não. Dão um texto pra gente, meio que te vira ali na frente da câmera. Alguns diretores não, ensaiam a cena como se fosse teatro. Isso vai de cada diretor. Mas o que acontece? É como novela. Eu nunca fiz novela, assim, novela grande, né? A gente faz aqui os curtas, as séries pequenas aqui, mas o personagem, o ator, ele sabe qual é o seu personagem. E aí ele vai pegando esse personagem e isso vai também dando um conhecimento maior para ele, mesmo das falas, porque ele já sabe como é o personagem. Então se ele tiver que arrumar uma coisinha aqui e ali, mudar uma coisinha aqui e ali, também ninguém sabe, não é preciso, como, por exemplo, eu vou dizer uma poesia, eu não posso mudar uma palavra. Já num texto é mais possível de se fazer isso, porque o ator, ele tem uma propriedade criativa sobre o seu personagem. Quem escreveu criou de uma forma, mas quando eu representá-lo, esta forma, esse jeito é a minha criação. Então muitas vezes o ator pode sim interferir no texto que ele está trabalhando. Claro, conjuntamente com o diretor, mas é diferente de eu dizer uma poesia de Mário Quintana. Eu não posso mudar o texto do Mário Quintana, entende? Eu tenho que dizer como ele escreveu. Já os textos teatrais, os textos de audiovisual, eles têm essa possibilidade um pouco mais flexível. Mas então ali eu tenho o texto da minha cena que eu vou fazer para gravar no longa, no curta, na série. Eu leio esse texto, eu decoro bem a cena que eu vou fazer daqui a pouco, e aí eu vou lá, faço a cena, repito 3, 4, 5 vezes. Quando o diretor diz tá bom, eu posso tirar esse texto da minha cabeça, porque eu não vou repeti-lo mais. Agora no teatro não é assim. No teatro eu ensaio 3 meses, 5 meses, 1 ano, das vezes tem peça que se ensaia. E esse texto vai ficar dentro de mim durante toda a temporada. Claro, se eu fiquei 3 meses sem fazer a peça, eu vou ensaiar e vou rememorar esse texto. Mas é muito mais fácil desse texto ficar na minha cabeça por mais tempo. Por quê? Porque eu vou representá-lo muitas vezes. Não é que nem ali no audiovisual que eu fiz a cena e tá gravado, esqueci, não preciso mais me lembrar dele. Então isso meio que libera espaço para que eu memorize mais coisas. Liberei aquele espaço, olha, esse texto não preciso mais. É como deletar lá no meu arquivo, no meu HD lá do cérebro. Já o texto de teatro eu não posso deletar.
Porque eu não sei quanto tempo essa peça vai ficar em cartaz, não sei quantas vezes eu vou voltar e mais. Tem espetáculos que a gente faz tantas vezes que o texto não sai na cabeça nunca mais. Eu tenho textos que eu me lembro até hoje. Eu falei para vocês do Terno de Reis e citei ali no final da aula um trecho do Terno de Reis, porque eu me lembro de todo o Terno de Reis. Se tiver que dizer agora, eu me lembro. Tem um espetáculo que eu faço há muitos anos sobre Machado de Assis, que eu me lembro do texto sempre. Por quê? Porque já repeti muitas vezes, porque aquilo ficou ali, guardado naquele arquivo lá do meu HD cerebral, como eu digo. Ficou lá guardado. E eu vou me lembrar dele muitas vezes. E quando eu tenho que fazê-lo, eu só faço um startzinho assim e lá logo já vem todo o texto, sabe? Eu dou a partida nas primeiras falas e o texto vem. Por quê? Porque eu guardei ele lá nessa memória que fica mais lá guardada mesmo, e não essa mais superficial que a gente usa para decorar essas questões que vão ser rápidas e logo depois eu vou poder esquecer. Essa é a vantagem, não é? E uma das diferenças do audiovisual, de fazer curtas, longas, novelas, séries. A gente faz e fica gravado para a gente poder ver sempre. Claro, a gente pode gravar também um espetáculo de teatro, mas não é feito para aquela mídia. Ele foi feito, o texto, a encenação, para ser visto ao vivo. Agora, na pandemia, nós, atores, tivemos que botar muitas vezes nossos espetáculos aí no vídeo. Eu mesma fiz para o FAC das artes ali, o Machado de Assis, esse que eu faço sempre, que eu tenho na cabeça, eu gravei e ficou gravado, ficou bem legal, gravei quase como se fosse teatro, com pouquíssimas, teve duas ediçõezinhas e duas palavrinhas ali que eu tropecei, porque como eu estou bastante acostumada a fazer, eu fui quase que numa sequência, né, que a gente chama plano de sequência, quando não há cortes. Eu fui quase num plano de sequência, assim, e fui fazendo. E me senti bem, porque estou acostumada a fazer. Não tem corta no teatro. No teatro começou a peça, vai embora. Errou, dá um jeito. Já, você sabe, no audiovisual tem o famoso corta, fulano errou, então lá, então deixa e depois edita no final. Existem várias formas de consertar, né, os probleminhas, ó, que acontecem na cena, no audiovisual. Já em cena, no teatro, é preciso que os atores de alguma forma consertem, de alguma forma revertam um deslize, um erro de texto, alguma coisa. Eles têm que se desdobrar e se virar ali no palco para fazer isso, não é? Não tem como parar, a plateia tá toda olhando ali, tem que seguir em frente. Muitas vezes só os atores sabem que eles erram, não é? Não, nem o diretor às vezes percebe, porque a gente tenta não demonstrar, não é que houve um erro, que o cenário não entrou, que o ator não conseguiu chegar a tempo, as coisas a gente vai enrolando, né? Como se diz, enchendo linguiça, a gente diz às vezes, quando a gente tá com a cena pronta e alguma coisa aconteceu nos bastidores que o ator não conseguiu entrar. A gente tem várias formas de desdobrar isso, não é? Isso é um cacuete lá que os atores vão aprendendo como fazer quando algo não dá certo no teatro. Mas então, existem essas diferenças na memorização entre o audiovisual e o teatro. Essa forma que a gente decora para fazer o curta-metragem, para fazer aquela cena que vai ser gravada, é uma forma que fica mais na superfície, enquanto que o texto de teatro a gente fica mais profundo na memória pelo tempo que a gente faz os espetáculos, que às vezes são bem extensos, não é? A gente fica com o espetáculo muitos anos, então por isso tem a diferença. Mas de qualquer forma, tente aí, se tu queres melhorar a tua memorização, tenta essa musculação que eu falei. Lembrando então aí da gente se cuidar no outono com a nossa voz, não é? Cuidado com as coisas muito quentes ou muito geladas.
Desejando aí um excelente maio para vocês. Não esqueçam, em maio temos o Palco Giratório Sesc. Muitos espetáculos ótimos para assistir, com o precinho bem bom. Um beijo para vocês, assistam muito teatro.